Juízes 3. As nações oprimem a Israel. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhe ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam delas. 5 príncipes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios, os heveus, que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes, pois, ficaram para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvido aos mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado a seus pais, pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas filhas aos filhos deles, e serviram aos seus deuses. Otniel livra Israel. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador, que os libertou, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. Então a terra sossegou 40 anos, até que Otniel, filho de Kenaz, faleceu. Opressão moabita e o livramento de Eude. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E reuniu consigo os filhos de Amon e os amalequitas. Então feriu a Israel, tomaram as cidades das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, a Eude, filho de Gera, filho de Gemime, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos moabitas. E Eude fez para si uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu-a por baixo das suas vestes, junto à sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos moabitas. E era Eglon homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que o trouxera. Porém, ele mesmo voltou das imagens de escultura que estavam ao pé de Gilgal e disse: Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. O qual disse: Cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou num cenáculo fresco, que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: Tenho para dizer-te uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e tirou a espada de sobre a sua coxa direita e lhe encravou no ventre, de tal maneira que entrou até o cabo após a lâmina, e a gordura cobriu a lâmina, porque não tirou a espada do ventre. E saiu-lhe o excremento. Então Eude saiu ao pátio, fechou as portas da sala e as trancou. E saindo ele, vieram os servos do rei, e viram que as portas do cenáculo estavam fechadas, e disseram: Sem dúvida está aliviando o ventre na recâmara do cenáculo fresco. E esperando até alarmarem, eis que ele não abria as portas do cenáculo. Então tomaram a chave, abriram, e eis ali seu senhor estendido morto em terra, e Eude escapou, enquanto eles se demoravam, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá.
E sucedeu que, chegando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele ia adiante deles. E disse-lhes: Segui-me, porque o Senhor entregou vossos inimigos, os moabitas, nas vossas mãos. E desceram atrás dele, e tomaram os vales do Jordão contra Moabe, e a ninguém deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos, e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 8 anos. Sangar liberta-os dos filisteus. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel.